Glória a Deus. Gostaria que você abrisse sua Bíblia em Romanos, capítulo 1. Glória a Deus. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 18. Amém? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pôde conhecer neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder quanto a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem incorruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário à sua natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, também com outros homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou em um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos seus pais e às suas mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente fazem, mas também consentem as que fazem. Amém? Pai de graça, nós te louvamos por essa palavra. Nós queremos nos submeter debaixo do teu senhorio, do teu governo e da tua autoridade. Entendemos que maior do que todos nós é o Senhor, e que os céus estão abertos sobre esse lugar para uma atmosfera profética de reconciliação com os céus, de restauração das nossas vidas. Precisamos ser tocados agora, onde as mãos humanas não alcançam, na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, que haja uma mudança, uma metamorfose nas nossas mentes, e que possamos receber uma compreensão do teu reino e da tua vontade para esse tempo que estamos vivendo. Pai, desencadeia mesmo as mentes, queremos levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo, e estando debaixo da tua submissão e da tua guarda, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Queridos, muito comumente, por todo esse momento de turbulência que nós temos passado na nação, nós temos lido esse texto e pensado já de cara homossexualidade. Temos pensado em todas as paradas gays que têm acontecido em todo o país e fora do país. Temos pensado nos movimentos homossexuais, onde os héteros hoje, eles querem fugir do casamento, e onde homens, pessoas do mesmo sexo, querem se dar em casamento. Então nós vimos hoje casais do mesmo sexo, parceiros do mesmo sexo, entrando e querendo entrar debaixo de uma situação de matrimônio, de casamento, adotar filhos, constituir família, quando o homem e a mulher que deveriam estar vivendo isso, então fogem desse plano, fogem dessa regra, fogem desse propósito divino. Mas, queridos, quando nós lemos isso aqui, nós começamos a perceber que isso não é culpa somente dos homossexuais e de toda a perversão de ordem sexual que tem acontecido na nossa nação. Isso está acontecendo porque o homem fugiu do seu papel. O homem fugiu da sua responsabilidade. O homem se omitiu como pai, como líder, como governo, como senhor, como varão.
Na etimologia da palavra, lá no hebraico, varão quer dizer um senhor respeitável. Os homens perderam o respeito, perderam a dignidade e perderam a sua importância dentro da sociedade. E por causa disso, querido, uma série de situações, como um efeito dominó, como uma reação em cadeia, de perversão, de corrupção, de mudança de valores, de papéis, começa então a ser desencadeado, ferindo profundamente com a iniquidade a nossa sociedade, mudando o curso das nossas famílias e causando a derrota dentro daquilo que Deus programou e planejou para todos os seus filhos. Queridos, quando nós olhamos aqui, que o céu se manifesta com a ira de Deus sobre aqueles que corrompem a justiça, ou seja, a injustiça do homem que detém a verdade em injustiça. E no final desse capítulo você começa a observar que voltamos ao mesmo ponto do versículo inicial, quando diz: os quais, conhecendo a justiça de Deus, não praticaram a justiça de Deus. Os homens perderam o seu lugar. Por isso as mulheres mudaram o uso natural e se corromperam na sua natureza. Por isso os homens se inflamaram em sensualidade. Quando se fala de sensualidade, não está falando somente da questão sexual, mas tem uma conotação de lascívia, de manipulação, de controle, onde homens governam sobre homens, as criaturas são governadas pelas próprias criaturas. Existe uma corrupção em toda a população, em toda a sociedade. E por isso, hoje nós estamos aqui, tentando avaliar em que nível de desordem esse desequilíbrio tem causado, porque homens perderam a sua posição de governo e acabaram detendo a injustiça como verdade. Movimentos, queridos, como o homossexualismo, feminismo, lesbianismo e até problemas de caráter, aí causadores dos piores problemas sociais, eles estão ligados diretamente à fuga do homem do seu papel. Quando o homem foge do seu lugar em Deus, toda uma reação em cadeia prejudicial começa a ser gerada. E nós precisamos de homens de coragem, de ousadia e de intrepidez, que possam dar a sua cara a tapa, e como disse o pastor Juscelio, pagar mico, que possam se levantar com autoridade dentro das suas casas, na sociedade, cumprindo a sua função bíblica, pautados na verdade de Deus, cumprindo o seu papel em toda a sociedade, para que tudo isso seja restaurado, devolvido e reconciliado com Deus e transformado. Queridos, nós estamos falando de uma transfundação. Não é somente de uma transformação, mas é uma mudança de fundamento que foi colocado sobre nós. A masculinidade, ela não é apenas uma questão fisiológica, uma questão biológica. Ela é uma questão puramente espiritual. Deus, quando constituiu o homem, Ele colocou atributos, dons, talentos, recursos inerentes à identidade masculina, que seriam usadas para o governo estabelecido dele na terra. Nós, homens, somos o reflexo do caráter masculino de Deus como Pai, como Rei, como Senhor. Nós somos os responsáveis por estabelecer o seu governo e o seu reino. Queridos, todas as nuances masculinas de Deus estão pautadas na nossa identidade, estão inseridas na nossa identidade. Todas as vezes que um homem ele se coloca na posição em que Deus o colocou, ele está encaixado debaixo da unção que Deus o estabeleceu, ele começa a fluir de uma forma sobrenatural e a glória do Senhor emana dele, a glória do Senhor transcende dele, seja para sua esposa, para os seus filhos, para a sua igreja, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu ministério, em todas as áreas da sociedade, em que existam homens encaixados dentro do propósito de Deus, a glória do Senhor visita aquele lugar e a transformação acontece. Nós precisamos entender isso. Os homens de hoje, querido, estão perdidos, buscam mais a sua masculinidade, a sua identidade de homem do que a Deus. Mas nós nos esquecemos que nós precisamos nos reconectar com o céu, nos reconectar com Deus, porque quando fizemos isso, então toda uma identidade de Deus é implantada em nós. Estamos trocando as prioridades. Precisamos nos reconectar com o Pai, nos reconectar com o Senhor, nos reconectar com o Rei. E quando todo esse caráter masculino de Deus estiver sobre nós como manto e como cobertura, então poderemos fluir como Deus fluiria no nosso lugar. Deus espera que façamos isso. Existe algo na natureza básica, primitiva do universo masculino, lá na criação, na natureza, quando Deus colocou as mãos no barro e soprou, que precisa ser resgatado.
Algo que nós fomos completamente mudados, transformados, moldados por Deus. Existe uma partícula divina que Deus colocou dentro de cada homem, que só vai readquirir poder através da regeneração. Nós precisamos voltar para o nosso lugar. É um poder dado a cada homem, capaz de movê-lo de uma maneira particular, de uma maneira singular, de uma maneira ímpar, que é inerente somente ao universo masculino, querido, está o governo sobre nós. O verdadeiro homem, ele está em extinção. Sabe que nós estávamos lendo uma reportagem que nos Estados Unidos existe uma feminilização do comportamento masculino. Mas não porque as pessoas se transformaram em gays, ou porque estão se deitando com outros homens. Esses homens, eles estão feminilizados porque eles perderam a sua função sacerdotal dentro da família e do seu lar. Eles estão ocupando os lugares das mulheres. E as mulheres estão sendo empurradas para vivenciar o lugar dos homens. Perderam a identidade. Perderam o fluxo do rio. Perderam o veio de Deus. Queridos, a masculinidade espiritual, ela consiste em 2 fatores. Primeiro deles, um caráter cristão refinado. Alguém que as pessoas possam olhar e possam confundir com Jesus. Tal qual João Batista. Ele foi confundido com o Messias. Havia nele características que eram muito particulares de Cristo. E ele foi confundido, ninguém sabia se ele era Elias, ou Cristo, ou Messias, ou anunciado de Deus. E as pessoas viam diferença no seu comportamento e nas suas atitudes. É disso que Deus precisa, de homens que se pareçam com Jesus. Um segundo ponto é a sabedoria divina. Nós queremos ser intelectualizados, queremos acessar cultura, queremos estar envolvidos com todos os movimentos tecnológicos, queremos crescer, mas nós nos esquecemos de buscar aquilo que é mais primordial, a sabedoria que vem do alto. Não um conhecimento aprendido nos livros, não uma informação aprendida numa sala de aula, mas sobretudo algo revelado pelo Espírito Santo no nosso espírito, uma conexão. Queridos, existe uma atmosfera espiritual propícia quando o espírito masculino, ele entra em contato com o Espírito Santo de Deus, que o conecta a Deus, e assim como uma chaleira, ela entra em ebulição a 100 graus Celsius, assim algo sobrenatural, uma atmosfera estrondosa acontece no seu lar, na sociedade, na família. Mas por que nós não vimos mais transformação? Porque os homens fugiram do seu papel. Queridos, o perfil do homem mundano, ele está corrompido. O homem hoje, ele é mulherengo, ele tem que sair com todas, tem que pegar todas as gatinhas do pedaço. E o pior de tudo é que mesmo dentro de uma família cristã, nós observamos sérios problemas de conduta em que os pais e as mães, elas desenvolvem um comportamento nos filhos totalmente diferente das filhas. Os filhos são gerados e conduzidos a ter o máximo de pessoas possíveis na sua vida, mulheres. Passa muitas namoradas, noivas, até casar, ele tem que aproveitar a vida. Queridos, tem que ser o cachaceiro, o que bebe todas, o que toma porra e ainda volta dirigindo para casa. O camarada violento, que não traz desaforo para casa e quando traz, desconta na esposa, desconta na mulher, com palavras e atitudes ríspidas que matam o coração da sua esposa. Homens de hoje são fracos de caráter, volúveis, corrompidos. Eles não têm equilíbrio. São pessoas de caráter duvidoso e vivem na pressão do sistema. Os homens de hoje, eles têm que ganhar muito dinheiro. E eles têm que ser muito belos, formosos, bonitos, atraentes fisicamente. Se eles não têm dinheiro, uma boa conta bancária gigantesca, se eles não têm status, se eles não têm uma aparência atraente fisicamente, então eles não são considerados absolutamente nada pela sociedade. A sociedade repele, acaba não tendo lugar de destaque. E os homens estão buscando isso. Estamos vivendo uma crise de falta de homens por causa disso. Uma geração de homens sem história. Quando você pega seus álbuns de família lá, dificilmente você vai achar um bisavô, um tataravô, um pai ou um tio que tenha sido uma referência de caráter refinado em Deus,
que espelhou realmente Jesus, que seja reflexo da majestade do Pai na sua família, pessoas que você possa estufar o peito e com satisfação dizer: esse é meu avô, esse é o meu pai, ele abriu as portas do Evangelho para a nossa família, ele nos tocou com bons exemplos de vida, a sua conduta era irrepreensível, ele era um homem de uma só mulher, um homem equipado com dons em Deus, um homem que temia o Senhor, que estava em contato direto com o Espírito Santo de Deus. Nós não encontramos mais. Uma geração de homens sem identidade. Eu estava assistindo uma reportagem no Jornal Nacional há umas 3 semanas passadas. Eu acho que você deve ter assistido. 5 milhões de estudantes não têm o nome do pai na carteira de identidade. E eles estão hoje viabilizando testes de DNA na rede pública para que as pessoas possam então provar quem são seus pais. Eles não sabem de onde vieram nem para onde vão. Vivem uma geração sem destino, deslocada na vida, sem visão, sem direção, sem segurança. Pessoas que nunca tiveram bons modelos, boas referências. Como elas darão continuidade a uma herança? Como elas perpetuarão aquilo que Deus as entregou? Como elas passarão o cajado de uma geração para outra, se elas não estão vivendo o papel que Deus está chamando? Queridos, nós homens, vivemos num mundo que nós não fomos projetados para suportar. São cargas de rejeição fortíssimas que recebemos durante toda a nossa vida e que desenharam um exército de pamonhas, de paspalhos, de bananas, de passivos. Um exército de homens inseguros, nos sentindo bastardos, frutos do divórcio, violentados na infância por palavras e atitudes agressivas, abusados sexualmente. Isso começa a causar danos terríveis na nossa identidade. Eu não sei se você sabe, mas uma pessoa que foi molestada sexualmente, ela tem um termo internacional chamado survival, que é o mesmo termo usado para sobrevivente de uma guerra, de um holocausto. O dano na vida de uma pessoa que viveu isso, queridos, é fortíssimo demais. E esses são os nossos líderes de hoje. São os nossos pastores, nossos bispos, reverendos, apóstolos. Estão fluindo, mas sob feridas. E se fecham nas suas próprias dores. Não conseguem mostrar seu lado sensível. E por isso não conseguem compartilhar suas culpas, seus medos, suas vergonhas, suas tentações, suas provações. Não tem amigos leais de coração, amigos espirituais com as quais eles possam rasgar o seu coração, apresentando as suas vulnerabilidades. Não conseguem ter demonstrações emocionais, porque foram travados. Homem não chora, fica quieto, parece uma marica. E muitas informações desde a infância, travando todo o comportamento. Por isso, nós homens gerenciamos conversas, para nunca mostrar o nosso ponto fraco. Conversa de homem é uma sessão de vantagens e benefícios. Nós queremos contar a novidade, o da hora. Manipulamos a nossa família de uma maneira egoísta, a viver os nossos planos, os nossos projetos, os nossos ideais. E a pessoa que está casada conosco, nossas esposas, são obrigadas a vivenciar uma situação que elas não pediram nunca. Os filhos sofrendo debaixo de uma cobertura totalmente corrompida, estragada, doentia. Somos incapazes de amar verdadeiramente. Fugimos dos confrontos, querido. Quando as pessoas apresentam as nossas falhas, nós racionalizamos, criamos escudos, prevenções, defesas, e nos fechamos, não queremos mudar. Não conseguimos confiar nas pessoas. Mesmo quando existe um líder saudável sobre nós, uma pessoa colocada por Deus, na qual nós podemos abrir nosso coração e pedir ajuda, nós fugimos disso, porque não conseguimos confiar nas pessoas. Tudo fruto de uma educação e de uma formação totalmente estragada. Queridos, os homens só buscam relações quando vê vantagem. Quando eles veem que podem crescer, ou podem aparecer, e usam seus amigos como escadarias para o sucesso, para chegar em lugares que eles nunca chegariam sozinhos. Eles verificam nas pessoas oportunidades. Eles não veem relacionamento como crescimento, e sim como portas escancaradas. Vivemos querendo provar para Deus que somos alguém, provar para os outros que somos alguém e para nós mesmos. Querido, alguém que quer provar quem é, porque não é. Não sabe nem quem é. Não tem a sua identidade. Isso tudo vem de uma história, querido, totalmente estragada. Antigamente os meninos, eles cresciam na companhia de homens saudáveis, que cuidavam deles ativamente o dia inteiro. Sabe quando eles iam para a roça, iam todos os filhos juntos.
O pai ia conversando com o filho, e lá eles trabalhavam, labutavam, trocavam ideias, compartilhavam planos, projetos, e o filho via o comportamento do pai em relação à mãe, do pai em relação a eles, e crescia com referencial. As meninas eram abraçadas, amadas, respeitadas, e por isso elas tinham uma identidade totalmente forjada no amor. Mas no século XX os homens desapareceram da vida das crianças. Nós estamos muito mais preocupados com a nossa projeção e nosso sucesso ministerial, e nós fugimos da vida dos nossos filhos. Nós estamos mais preocupados com os nossos nomes estampados na capa dos CDs, nos sites da internet, nos livros. Não que exista nenhum problema com isso, mas se existem pessoas que buscam obstinadamente isso e esquecem da sua casa, esquecem dos seus filhos, esquecem do relacionamento com a sua família. Queridos, os garotos dessa última geração não aprenderam a serem homens, porque ninguém lhes ensinou isso. Ninguém mostrou como ser, ninguém mostrou como fazer. Os homens se afastaram uns dos outros, e essa masculinidade espiritual saudável se perdeu. Para aprender a ser homem hoje, queridos, o indivíduo precisa de horas de interação com outro homem. E esse homem, ele precisa ser mais velho, maduro, experiente, saudável, bem equipado moralmente. Uma pessoa íntegra, que transfira, que imparta uma unção de masculinidade. Mas em algum lugar, o homem perdeu o compromisso com a masculinidade dos seus filhos. Toda essa multidão de pessoas sem identidade, que tem tentado provar para a sociedade que são alguém que merecem respeito. São homens e mulheres carentes de homens, carentes de figura paterna, carentes de liderança, carentes de senhorio, carentes de governo, carentes de limite, carentes de proteção, de amor. E por isso, queridos, eles não conseguem repassar para os seus filhos o que existe de mais sagrado na sexualidade. Nós precisamos voltar a ter um relacionamento saudável com as nossas esposas. Nós precisamos estar ativamente envolvidos com a vida dos nossos filhos, perto deles, próximo deles, entendendo o que se passa nos seus corações, compreendendo as suas emoções, seus sentimentos, suas mudanças, seus desvios de comportamento, estarmos ali monitorando, mentoreando cada passo. Precisamos ter irmãos de fé, pessoas nas quais nós possamos abrir o nosso coração para mais tarde não cairmos da graça em pecados terríveis. Hoje o que não se faltam são exemplos terríveis de grandes homens de Deus que caíram da graça, porque durante muito tempo se fecharam e nunca conseguiram compartilhar suas tentações. Porque se fecharam. Pessoas que ponham, homens que ponham amor no seu trabalho, que façam aquilo com paixão, com esmero, com zelo, com a alma, que colocam seu coração ali. Homens que se libertem da solidão, homens que gostem de viver em comunidade, compartilhando a unção, dividindo experiências, podendo estar ali crescendo na graça e no conhecimento de Deus em unidade. Mas hoje os homens se casam tarde demais, porque primeiro pensam nos seus propósitos e ambições pessoais. Buscam sempre poder e sucesso, mesmo depois do casamento. E isso está trazendo um crescimento assustador do divórcio, queridos. Por isso os filhos estão crescendo sem qualquer tipo de cobertura, se tornam homens inseguros, e mais tarde nos seus próprios casamentos, eles vão refletir o quê? Como vão conseguir transferir aquilo que não receberam? Como vão repassar aquilo que não ganharam? Não conseguem. A masculinidade, ela é uma conquista arriscada. Posso usar aqui, por favor, pastor Orlando, pastora Márcia, o Cris e a pastora Rose aqui para mim. Bem rapidamente. Aqui eu tenho um pai, uma mãe, um filho e uma filha. Os filhos, eles são gerados aqui pela mãe. E eles permanecem biologicamente com a mãe durante algum tempo. Por quê? A mãe, ela corresponde ao papel de nutrição. Mas só que esse garoto aqui, ele precisa se identificar com esse homem. E ele precisa migrar desse lado feminino para o lado masculino. Então a mãe, ela precisa facilitar essa passagem de um lado para o outro. Mais tarde, essa filha, ela também vai olhar para esse pai.
E ela vai dizer, eu quero ter um marido como ele. Porque eu sei que ele é um homem bom para minha mãe. Eu sei que ele vive para ela. Ele a agrada, ele é uma boa cobertura. Eu vou me inspirar nesse homem que eu tenho em casa para buscar o mesmo. Na psicologia nós chamamos isso de efeito jacaré. O jacaré ele vai até o meio da lagoa. E se ele não pega nada, ele volta para a margem. Muitas filhas se casam com alcoólatras porque o pai era alcoólatra. Muitas filhas se casam com um drogado porque o pai tinha problemas com vícios. Por quê? Ela está dizendo inconscientemente, eu preciso tentar novamente, porque agora vai dar certo. É uma carência não suprida dentro da sua casa. Só que essa pessoa aqui, ela precisa ajudar esse rapaz a passar para esse lado. Sabe o que acontece, queridos? Este relacionamento aqui conjugal está destruído, desmoralizado. Não existe mais conexão entre os corações. E o que acontece? Essa mulher, ela não está mais casada com seu marido, ela está casada com seu filho. E ela mantém com ele o que a gente chama de incesto emocional. Um relacionamento conjugal que só não tem sexo, não tem cama, mas o resto, ela é casada com ele. Ele é o confidente, ele é o companheiro, é com ele que ela compartilha as ideias. E com isso, ela vai menosprezando a imagem do pai. Ela vai destruindo a imagem do pai. Mais tarde, esse rapaz vai querer ser como esse homem? Não. Ele vai conseguir migrar para esse lado? Não. Ele vai conseguir se afirmar como um homem, tendo uma identidade em quem ele possa se espelhar? Não. E aqui que começam os grandes problemas. Porque se ele não parte para a homossexualidade, ele vai partir então para a perversão sexual, porque ele vai buscar nas outras mulheres a relação sexual que ele não teve com a mãe. E ele também pode buscar em outras mulheres uma mãe que cuide dele. Muitos homens hoje não estão casados com as suas esposas, estão casados com as suas mães. Eles querem uma babá dentro de casa, que seja a sua cobertura. Por quê? Porque eles não conseguiram se desconectar, cortar o cordão umbilical. Eles não conseguiram se emancipar. Estão como meninos, imaturos, inseguros, medrosos debaixo da saia da mãe. É o famoso 1,80 m, 90 quilos, mas é um menino num corpo de homem. Não consegue crescer. Ele vai ser um bom líder de igreja. Ele vai ser um bom pastor. Ele vai ser um bom marido, porque ele está ainda preso a uma vida imatura, inexperiente, bloqueada e travada, sem que ele possa fluir naquilo que Deus chamou ele para fluir. Amém? Palmas para os nossos atores. Queridos, a masculinidade é uma conquista arriscada. Uma mulher, ela já nasce mulher. Mas um menino, ele precisa se tornar um homem. E por isso ele precisa da ajuda do pai. Precisamos ser afirmados na nossa identidade. Mães criam meninos. Pais criam homens, formam homens. Conseguem arrancar de dentro do menino uma identidade masculina. Por isso o pai precisa ser um espelho. Ele precisa ser digno de ser imitado. Precisa ser um homem benevolente, forte, confiante, ousado. Alguém que tenha presença na sua função dentro do lar. Muitos de nós queremos ser reconhecidos no nosso ministério, porque já perdemos a nossa autoridade dentro de casa. Buscamos no ministério uma concupiscência de carência, porque nos sentimos incompletos dentro do nosso lar, perante as nossas esposas e os nossos filhos. Queridos, hoje existe uma marginalização do homem. O homem sempre é colocado de lado, quase nunca se pergunta sobre o homem no processo de reprodução. Gostei tremendamente da palavra do apóstolo Gustavo ontem, quando ele disse que a palavra em inglês para pai é father. E isso quer dizer gerador ou progenitor. Porque em inglês, geralmente os maridos não dizem ela está grávida. Eles dizem nós estamos grávidos. Ele se inclui no processo de gestação. Só que os homens, eles fugiram. Queridos, o homem, ele só tem participação no processo reprodutivo. Eu costumo dizer que ele só tem alegria na hora de revirar o zoinho. Depois ele some. Não participa mais da gestação.
Nós não temos mais responsabilidade moral sobre a criança. Nós estamos colocando a responsabilidade da educação dos nossos filhos todos na mão das nossas esposas. Queridos, elas podem fazer isso muito habilmente, mas elas precisam de um governo masculino para completar a identidade do seu filho, para trabalhar na formação do seu filho. A mãe está grávida e o pai está onde? Queridos, nos protagonistas de comercial de bebê, o homem nunca aparece. Você já percebeu isso? Nas propagandas de TV? As mulheres sempre aparecem no cuidado com os filhos. O pai é o dono só do dinheiro, ele só abre a carteira. O restante tudo é com a mãe. Existe uma expressão máxima no mundo que homem só atrapalha. Sai daqui, homem só atrapalha. Sai daqui, homem só atrapalha. E assim as mulheres vão expulsando os homens de dentro do universo familiar. Queridos, quando aparece o homem na TV, é em cena de pastelão, né? Ele é sempre o palhaço. Você já viu o Homer Simpson, o pai do Bart? Terrível. Você já viu o Dino da Silva Sauro? Eu fico imaginando o Arthur com uma panela na minha cabeça. Não é a mamãe, não é a mamãe. E olha que eu tô quase lá. Com essa barriga. Mas, queridos, homens, quando aparecem na TV, é só mostrando afetividade com animais. Você já viu? É cuidando de cavalo, dando ração para cachorro. Já percebeu isso? É sempre assim. Nós temos bons relacionamentos com animais, mas não com pessoas. Quando o homem aparece como um cuidador, nós já tem alguma coisa errada, colocamos o pé para trás. Ou por quê? Já foi construído na nossa identidade, na nossa cabeça, na nossa mentalidade, perdão, que o homem, quando está cuidando de criança, ou ele é abusador, ou ele é efeminado. Mas não, queridos. O padrão do reino é que os pais também cuidem de seus filhos. Os pais precisam voltar para a vida dos seus filhos. Por isso que existe, queridos, essa grande perversão, essa sensualização terrível do homem. O universo e o comércio da pornografia é o que mais tem crescido no Brasil e no mundo. Assim como igreja, eles também não pagam impostos. E eles se proliferam de uma maneira assustadora. A cada segundo na internet, muitos novos sites se abrem. E o pior disso, muitos cristãos estão fugindo do leito, de coabitar com a sua esposa em matrimônio, e estão correndo para os seus computadores, saindo da cama. Sabe quem que está deitado com a sua esposa? O capeta. Enquanto você fica lá, teclando, construindo uma ponte. Adultérios, prostituição, pedofilia. Os números são alarmantes. Sempre homens estando acima desses índices assustadores e alarmantes de corrupção social. Os homens saem disparados. Queridos, todo esse peso de formação, ele tem nos enjaulado. Nós somos como homens adultos, mas nós somos como os leões criados dentro de um jardim zoológico. Nós temos energia, capacidade, mas está tudo bloqueado, tudo preso. Entre homens, querido, existe maior número de suicídios, dependências químicas, problemas de relacionamento, abuso sexual, agressões, falência nos negócios, política corrupta, declínio moral, e aí vai um carroção de coisas que os homens estão à frente liderando em cheio. Por que isso está acontecendo? E isso não é culpa da sociedade, isso é minha responsabilidade e é a sua responsabilidade, como homens de Deus, de fazer diferença numa sociedade corrompida, de se levantar como uma voz profética, de ter autoridade para dizer quem é Deus através da sua vida, que a sua conduta, seu comportamento sejam irrepreensíveis e sejam um espelho tanto para os seus filhos, quanto para a sua família, quanto para a sua sociedade. Abra sua Bíblia comigo, Isaías capítulo 3. E versículo 1. Aleluia. Oh Espírito. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, e todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Esse sustento vem de onde? Olha o versículo 2. O poderoso, o homem de guerra, o juiz, o profeta, o vidente, o ancião,
o capitão de 50, o homem respeitável, o conselheiro, o sábio entre os artífices e o eloquente orador. E dar-lhe-eis meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. E o povo será oprimido, e um será contra o outro, e cada um será contra o seu próximo, e o menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Quando alguém pegar do seu irmão na casa de seu pai, dizendo: tu tens um manto, sê governador sobre nós, e toma sobre a tua mão essa ruína, naquele dia se levantará essa voz dizendo: não posso ser médico, não tenho cura, nem tampouco há em minha casa pão ou manto algum, não há vez de constituir governador sobre o povo. Porque Jerusalém está arruinada e Judá está caída, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória. O aspecto do seu rosto testifica contra eles, e publicam os seus pecados como Sodoma. Não os dissimulam, ai da sua alma, porque fazem mal a si mesmos. Dizem ao justo: que bem lhe dirá, porque comerão do fruto das suas obras. Ai do ímpio, mal lhe dirá, porque se fará o que em suas mãos fizeram. Os opressores do meu povo são meninos, e as mulheres dominam sobre eles. Ah, povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Queridos, essa é uma palavra contemporânea. Essa é uma palavra muito contextualizada para os dias que estamos vivendo. Isaías é o profeta da salvação, e não existe outra solução para esse quadro deplorável social a não ser Cristo, a não ser Jesus. Aqui diz que haveria uma grande escassez sobre a nação, mas a maior escassez seria a escassez de governantes, de líderes, de homens de bem que pudessem responder pela nação. Não haveria manto, e as pessoas procurariam desesperadamente: eu preciso de uma cobertura, eu preciso de uma proteção. E eles diriam: não há remédio, eu não sou médico, eu não posso te cobrir, eu estou despreparado. Por quê? Hoje os nossos governantes são meninos, são inexperientes, imaturos, e as mulheres tomaram o governo que era do homem, tomaram o lugar que pertencia aos seus maridos, tomaram o lugar que pertencia aos seus esposos, e por isso todo um problema de ordem e de desordem social começou a se instalar. Queridos, existe um problema aqui. O declínio moral de Israel é o mesmo declínio moral que nós vivemos nos dias de hoje. Ele revela isso através de um oráculo profético de que a nação passaria por um período de racionamento de água e comida. O tempo da apostasia pode chegar. E onde estão os líderes dessa nação? Onde estão os homens no lugar certo, encaixados na posição correta, vivenciando a sua função e o seu papel? Aonde estão os homens desse exército valoroso e valente que Deus irá levantar? Haverá um tempo de fome e sede, um tempo de frieza, um tempo de um relacionamento saudável com a palavra, em que não existe água nem comida, um tempo em que as pessoas sentirão fome. A dieta necessária e vital para uma vida espiritual equilibrada não vai acontecer, e nesse tempo as pessoas vão procurar desesperadamente aonde estão os líderes, aonde estão os apóstolos, aonde estão os mestres, aonde estão os 5 ministérios, aonde está a nossa cobertura, por onde nós iremos. E os homens estão vivenciando o papel das suas mulheres no lar, fugindo da sua responsabilidade, fugindo do seu papel, do seu lugar. Queridos, a pior consequência de todas essas é a falta de um homem no governo para garantir o sustento dessa população carente. Homens de fibra. Ele tiraria os militares, os líderes de clãs, os religiosos influentes, os conselheiros, e no lugar deles Deus permitiria que os meninos reinassem. Essa palavra meninos, no hebraico, ela quer dizer poel, ou seja, infantil, imaturo, aqueles que exercem domínio inexperientemente sobre o povo, pessoas despreparadas, desqualificadas emocionalmente e espiritualmente, que estão oprimindo o povo pela sua imaturidade, pela sua infantilidade.
O versículo 6 diz: haverá uma procura por um manto, por cobertura, por proteção, mas não encontrarão. Por quê? Porque você vai olhar para o propósito de Deus para a sua vida, e você vai olhar para o seu líder, e você vai ver que ele não exerce a função, ele não ocupa seu papel, ele não flui naquilo que Deus chamou ele para fluir, ele está fugindo do propósito. É um imaturo, uma criança, um bebê emocional que está liderando a sua vida. No versículo 9, fala sobre a sodomia. Sim, o problema da homossexualidade. Igrejas em que as mulheres governam, e isso acaba se proliferando de uma forma desordenada. Queridos, os opressores são crianças, e as mulheres passaram a governar sobre as suas cabeças. Você que é homem, repita comigo: a mudança precisa partir de mim, porque a mudança sempre vem de cima. Queridos, nós exigimos que todos mudem, mas nós homens continuamos do mesmo jeito. A gente manda as nossas esposas para os retiros de mulher, e elas voltam chapadas, cheias de Deus, com uma vitalidade emocional e espiritual tremenda. E quando elas chegam em casa, a cobertura está falha, não tem teto na casa, o telhado está estragado. Nós queremos que os nossos filhos obedeçam a palavra de Deus, mas nós não obedecemos, nós não damos o exemplo. Se o cabeça não mudar, querido, mais cedo ou mais tarde vai acontecer uma revolução de baixo para cima, que vai destruir toda a família e que forçará uma mudança. Não espere os primeiros sintomas de uma família doente acontecer na sua casa para você voltar para o seu lugar. Não espere os primeiros sintomas de doença na sua igreja acontecer para você voltar para o seu papel. Deus te chamou para um propósito, Deus te chamou para a sua vontade. O homem precisa crescer para que todos abaixo dele possam crescer também. Nós precisamos levantar uma bandeira de não aceitarmos mais imaturidade no governo. Chega de nós ficarmos liderando sem autoridade, sem exercer a função só por cargos, títulos ou posições, ou por prestígio. Chega de travar a visão das pessoas que estão abaixo de nós. Ao invés de nós estarmos empurrando as pessoas para o centro da vontade de Deus, intensificando o propósito de Deus na vida delas, nós estamos bloqueando a unção. As nossas esposas são viúvas de maridos vivos, vivem como solitárias, parecem nossas mães. Nós as obrigamos a cuidar de nós, quando nós é que precisávamos cuidar delas. Nós precisávamos ter uma palavra de direção, de visão. Estarmos conduzindo a nossa família, a nossa casa para o centro da vontade de Deus. Os nossos filhos são órfãos, mesmo tendo um pai, vivendo como bastardos, como filhos ilegítimos em terras estranhas, esperando que outros homens sejam a cobertura deles, enquanto nós estamos fugindo do nosso papel. A maturidade espiritual não vem com os anos, querido. A maturidade espiritual não vem com experiência, vem com a coragem de você responder pelos seus atos. Tome a posição de sair daqui entendendo o seu papel. Deus te chamou para isso. Queridos, depois do pecado de Adão, o homem adquiriu um comportamento destrutivo. Diante de qualquer situação complicada, ao invés de avançar e conquistar, e desenhar o propósito de Deus, e projetar e ir além, realizando mesmo, sendo o empreendedor, o visionário do reino, nós nos contraímos, nos calamos, e no lugar em que nós deveríamos nos posicionar, nós somos passivos, calados, inertes, como débeis. Nós só fizemos figuração na nossa casa, na nossa igreja. Está na hora de nós voltarmos para o nosso lugar. Precisamos de homens de influência com caráter refinado. Homens que sejam reflexo de Cristo, que tenham uma vida impactante e atraente. Homens que mudem o ambiente onde estão, que atraiam uma partícula do reino de Deus, que alinhem a sua vida e da sua família ao propósito divino. Mas para isso, queridos, nós precisamos tomar uma posição radical nas nossas vidas. E você que é esposa e que é mãe, você precisa ajudar o seu marido a encontrar esse lugar em Deus. Você está sofrendo e seus filhos estão sofrendo. Homens desencaixados do seu papel são como Davi em armaduras de Saul. Eles tentarão fluir num lugar onde não é deles. Eles darão murro em ponta de faca. Eles ficarão trabalhando na força do seu braço.
trabalhando nos seus dons e nos seus talentos humanos. Não virá uma virtude que desce do alto como ribeiros de azeite para capacitá-lo a viver isso. Queridos, o caos se instalou. Vocês acham que Deus teria dado a ordem para Eva, para a mulher, que o desejo fosse exclusivo para o seu marido e ele te governará? Deus disse isso porque ele precisava, porque ele entendia que depois do pecado, cada coisa deveria ter o seu devido lugar, porque tudo iria virar uma bagunça. Então Deus deixou um decreto em que o homem precisaria governar sobre a mulher. Deus precisa garantir que tudo esteja no devido lugar para que o seu propósito do reino se cumpra. Se isso não estiver no lugar, querido, não adianta. As mulheres, quando elas estão no governo, elas se desequilibram e os seus filhos adoecem. Para toda Jezabel é necessário um Acabe. Não adianta você ficar julgando as mulheres que tomam a frente, que tomam a liderança, que tomam o governo, porque o problema não está nelas, o problema está nos maridos que estão nos bastidores, que estão servindo como cenário, que estão servindo de capacho, de pano de fundo, para que as suas mulheres sejam projetadas. Porque eles não querem, têm medo, são inseguros e colocam a sua mulher na frente. Para toda Jezabel é necessário um Acabe. O déficit de proteção sobre a vida de uma esposa libera a invasão desse espírito, querido. Ele só vai entrar quando a mulher estiver desprotegida pelo seu cabeça. Para compensar a falta de um homem forte, ela invade o território que é do homem. Nós vimos que a palavra pater, de pater, ela quer falar território. A mulher invade o território do pai, quando o pai ele não está cuidando bem desse território dado por Deus. A sua família é o seu território, seus filhos são responsabilidade sua. A emancipação do seu filho varão, transformando ele num bom marido e num bom cidadão para o reino de Deus é sua. A pureza das suas filhas é responsabilidade sua. Você é o pastor sobre aquele aprisco. Você precisa proteger as suas ovelhas. Estão debaixo da sua guarda. Se o homem não fizer, a mulher vai ter que dar uma resposta desesperada. Ela acaba assumindo a responsabilidade e ela toma a frente, porque o cara não faz nada. Nem todas as mulheres são vítimas da manipulação, querido. Nem todas elas estão nessa função destrutiva porque querem, por problemas de caráter. Não, isso é um grito de socorro das suas esposas. Elas estão cansadas, destruídas emocionalmente, espiritualmente arrebentadas, e você vai empurrando porque elas são uma bênção. Daqui a alguns anos você vai olhar para sua esposa, ela vai estar um caco do seu lado. O dom da influência, dado às mulheres, ele é corrompido e passa a ser manipulação quando o homem começa a inocular insegurança na mulher dia após dia. É para você fazer, não manda ela. É para você escolher, não manda ela escolher. É para você decidir, não faz isso por ela. Mas é muito mais confortável, porque elas são muito boas naquilo que elas fazem. Mas é muito mais confortável você ficar de braços cruzados. Se der alguma coisa errada, a culpa não é sua. Você é o responsável. Queridos, ela passa a ser a voz. E você é apenas o eco. Você não cuidou disso. As ideias atraentes da sua esposa são o grito da falta de visão que você tem. A personalidade marcante da sua esposa é o grito da falta da sua presença na vida dela. Os pensamentos fortes e sutis que ela coloca são para compensar a falta da sua identidade. O problema sempre está em nós. O homem aí passa a viver o que a mulher quer. Começa a se gerar uma concorrência doentia e uma liderança paralela e competitiva, tanto na igreja quanto na casa. E essa pressão vai empurrando o homem ainda mais para a passividade. Se o homem era um banana, ele vira um purê de banana, irmão. Homens, repitam comigo, tudo isso é um grito de socorro. Eu preciso ajudar
a minha mulher. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. As mulheres, olha só. Olha só aqui, ó. Pastor Juscelio está lá atrás para ver quem é que bate mais palmas, se é homem ou mulher. Deixa eu falar uma coisa para você. As mulheres não aguentam mais tomar a frente. Elas estão cansadas de receber sobre os ombros um peso que não é delas. O homem passivo, ele muda a submissão para a dominação em 2 tempos, querido. A mulher não tem estrutura espiritual, nem emocional, nem física para estabelecer o governo que é do homem. Elas são muito boas em outras coisas, maravilhosas, ternas, doces. Elas são o nosso equilíbrio, são as nossas adjuntoras, elas têm o seu nível de importância no reino, mas o governo é do homem. Queridos, mulheres sobrecarregadas têm corrompido e mudado a verdade de Deus. Por isso, todo aquele problema de Romanos capítulo 1. Nós temos hoje falta de ritos de passagem no nosso país. Os judeus, quando o menino faz 15 anos, de 13 a 15, eles fazem uma festa chamada Bar Mitzvah. Nessa festa do Bar Mitzvah, eles fazem ritos de passagem, onde o menino, ele passa para a idade adulta, ele é emancipado pelo pai. Mas anos antes, o pai vem trabalhando a identidade do seu filho, levando-o para trabalhar junto com ele, para fechar negócios, mostrando o que é a vida. E quando esse menino, então, ele é emancipado, ele está pronto para a vida adulta, ele já começa a assumir algumas responsabilidades, já dentro da sua casa, sendo ensinado a ser pai e a ser marido. Valores. Os nossos ritos de passagem são: o pai leva o filho na zona para ter a primeira relação. O pai dá o primeiro porre numa festa de família. O pai acompanha a primeira briga, porque o menino não pode trazer desaforo para casa e não pode chorar. Isso tem destruído, queridos. Somos bebezinhos emocionais com corpos de 1,80 e 90 quilos. Me perdoem os magros. Homens maduros. Precisamos voltar para o sacerdócio do nosso lar. E o sacerdócio, ele tem um território de jurisdição sacerdotal. Primeiro deles, repita comigo: meu coração. Meu coração. Você precisa cuidar das suas emoções, querido. Elas podem te destruir. Tudo aquilo que tem começado pequeno pode se transformar em um grande gigante. Se Josué tivesse assassinado lá, como Deus mandou, todos os grandalhões, Golias não precisava ter se levantado depois contra Davi. Nós precisamos cuidar das pequenas coisas. Mas nós nos blindamos e nos fechamos e achamos que sozinhos nós vamos conquistar altos níveis em Deus, vamos chegar a altos níveis de excelência, vamos fluir no Senhor. Outro território, repita comigo: família. Você precisa restaurar seu casamento e o seu relacionamento com seus filhos. Se isso não tiver como prioridade na sua vida, querido, seu ministério não vai romper e não vai fluir. E por último, seu ministério. Você precisa voltar para o governo da sua igreja. Você precisa voltar para o governo do seu ministério. Você precisa voltar para o ministério que Deus te chamou. Para a função que Deus estabeleceu sobre a sua vida. Existe uma medida de graça que foi perfeitamente ajustada no seu coração. Que é o dom, o talento que Deus colocou dentro de você. Ele impartiu uma partícula do seu trono. E isso precisa ser vivido e desencadeado em plenitude. Homens maduros, eles precisam nutrir essa geração com valores equilibrados, com atitudes equilibradas, com habilidades equilibradas, com os atributos do céu e do reino de Deus. Nós precisamos nos levantar como mentores de uma geração que está órfã. Que os meninos conheçam homens de verdade. Que os nossos filhos não precisem basear a sua masculinidade no ídolo da TV. Ou talvez no cinema, ou na internet, ou nos seus colegas, nas suas tribos. Precisando desesperadamente encontrar um modelo. Você precisa mudar o ambiente da sua casa, da sua igreja, do seu leito. Você precisa atrair o reino de Deus, você é a porta.
Você precisa aliar a vida de todas essas pessoas ao propósito de Deus. Essa é uma manhã de reflexão. Tudo aquilo que foi pregado, queridos, tremendamente sobre paternidade espiritual, sobre a função sacerdotal, tudo isso só vai conseguir ser vivenciado quando a sua masculinidade espiritual ela estiver recomposta, regenerada em Deus. Nós vamos destravar essa masculinidade espiritual que está retida. Quando Deus nos deu a concepção desse retiro, Ele nos deu a visão desse útero que vocês carregam no peito. E esse lugar está para o reino de Deus como um útero profético, um lugar de fertilidade espiritual, um lugar em que homens de verdade serão fecundados por uma partícula de Deus. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que em nome do Senhor Jesus, você que recebeu influência de Jezabel, seja pela sua mãe, seja por uma liderança matriarcal, eu quero que você comece agora a ser desintoxicado pelo Espírito Santo. Porque todo profeta que sofre a influência de Jezabel, ele acaba perdendo a sua cabeça. E um homem sem cabeça, ele perde a sensibilidade de ouvir a Deus. Ele perde a sensibilidade e a visão aguçada de enxergar um futuro promissor e alargar a sua visão. Ele perde a autoridade na voz que libera a razão do trono de Deus. Ele perde o controle. E talvez você esteja vivendo um nível de passividade que você não consegue se libertar. Você está algemado, acorrentado, preso. E todas as pessoas à sua volta estão sofrendo. E você precisa ser empurrado para viver a vontade de Deus. Mas hoje, ouve-se no inferno correntes e grilhões sendo partidos. E o seu coração está sendo agora liberado. O seu coração está sendo liberado. Aleluia! Existe um principado de orfandade sobre a nação. E esse manto de orfandade que está sobre a sua vida, ele vai ser removido. O povo islâmico, que é a semente bastarda de Abraão, o povo islâmico, que é a descendência de Ismael, colonizou os países europeus. E entre eles não existe a palavra pai, a palavra Abba não existe entre eles. Eles conhecem apenas Alá, porque Alá é Deus. Mas nós, como cristãos, dentro do reino, nós temos um pai. A divindade deles não é relacional. A divindade deles não é relacional, mas a nossa é. Nós temos e conhecemos um pai. Infelizmente, essa mescla do islamismo e do cristianismo gerou esse catolicismo religioso sem a figura de um pai. E Deus está tão longe do nosso coração que se fez necessário o contato com uma mãe piedosa, divinizada, com um filho bebezinho nos braços. Perceba que essa mulher sem marido, essa mulher sem cabeça, essa mulher sem família é a síndrome da mãe solteira. E ela está com um bebê no colo, a mulher protegendo um menino imaturo. Mas você não vai mais precisar de mulher para proteger você. Você protegerá a sua casa. Você protegerá a sua casa. Você protegerá seus filhos. Você protegerá a visão. Você protegerá o propósito. Você protegerá a sua esposa. Eu quero fazer um ato de reconciliação aqui. Eu quero que vocês virem para trás e olhem para suas esposas que estão lá nos bancos. Você que tem a sua esposa aqui. E se você não tem, você vai fazer isso. E quando você chegar em casa, sua esposa, você vai conversar com ela. E eu quero que você repita comigo: meu amor,
Eu quero te pedir perdão por todas as vezes que eu coloquei sobre seus ombros um peso que não era seu. Eu te maltratei. Eu te responsabilizei por coisas que eram minhas. E por isso você se desequilibrou e sofreu. Mas a partir de hoje, eu estou voltando para o meu lugar. Eu vou viver a minha função, o meu papel sobre a sua vida, te guardando, te protegendo. E eu vou voltar para a vida dos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus. Quero que você vire aqui para mim. Eu quero que você coloque a mão sobre o seu coração. E todo esse espírito desse Jesus menino, que já não existe mais porque ele cresceu, ele alcançou a idade varonil e hoje ele é rei e governa. O seu modelo não é mais uma criança imatura nos colos de Maria. O seu modelo é um homem forte, o varão que é um senhor respeitável. Esse é o seu modelo. E hoje nós removemos de vocês todo o sentimento de orfandade, de inexperiência, de imaturidade, de fuga, de medo. E nós implantamos em vocês a masculinidade do reino. Os apóstolos estão aqui porque os apóstolos, eles trazem à luz uma nova geração. E essa nova geração vai fazer a diferença. Eles estão aqui para um rito de passagem. Nós estamos aqui fazendo um rito de passagem. Hoje é o seu bar mitzvah. E hoje os céus se abrem sobre a sua cabeça. E a voz de Deus, ela se torna audível. E Ele te diz: eis aqui o meu filho amado, em quem o meu coração se alegra. En esta mañana hacemos una renuncia profética. Por isso, nessa manhã, nós estamos fazendo uma renúncia profética. En esta mañana nos ponemos delante de Dios por Brasil, Nessa manhã, nos colocamos diante de Deus pelo Brasil, por Argentina, pela Argentina, por México, pelo México, por Venezuela, pela Venezuela, por Paraguay, pelo Paraguai, por Uruguay, pelo Uruguai, por Colombia, Colômbia, por Perú, Peru, por Bolivia, Bolívia, por Chile. Chile. En esta mañana E nessa manhã, nos presentamos delante de nós Dios apresentamos diante de Deus para quebrantar para quebrar el espíritu de injusticia o espírito de injustiça que ha sobre a minha detenido la manifestación de los hombres de Dios. E Deus vai levantar a manifestação dos homens de Deus. En esta mañana renunciamos Nessa manhã nós al renunciamos espíritu del sistema o espírito do sistema que mató la masculinidad, que matou a nossa masculinidade. pero profetizamos E nós profetizamos hombres de verdad, homens de verdade, hombres de integridad, homens de integridade, hombres de gobierno, homens de governo, padres de generaciones, pai de gerações, padres de propósito, pais de propósitos, para hijos de destino. filhos de En destinos. esta E mañana nessa manhã asumimos nuestra responsabilidad. nós assumimos nossa responsabilidade. Oímos con arrepentimiento esta palabra Recebemos com arrependimento essa y nos palavra volvemos al Dios Todopoderoso. e nos voltamos a Deus que é todo poderoso. Dios, Deus, tu género masculino sobre nosotros. Pai, o teu gen masculino sobre nós. Ahora, Agora, ahora, agora, ahora, agora, ahora, agora, agora, ahora, agora, ahora, agora. se seca en el nombre de Jesús. Se seca todo rastro de este sistema. Que saia todo rastro desse sistema. Desaparece toda simiente de este sistema. Desapareça agora toda a semente desse sistema. El sistema del reino de Dios es sobre nosotros. E o sistema do reino de Deus está vindo sobre Y nós. te digo hoy, Jackson, E eu te digo hoje, Jackson, no ministraste como pastor, não ministrasse como pastor, ministraste como juez de Dios. ministrasse como juiz de Deus.
Esta denuncia profética Essa denúncia profética será corrida por todo Brasil. será corrida por todo o Brasil. Este video será visto en todo Brasil. Esse vídeo será visto em todo o Brasil. Este video será visto en toda Esse vídeo Latinoamérica. será visto em toda a América Latina. Porque este juicio viene de parte de Dios. Porque o juiz veio de Deus, da parte de Deus sobre a tua vida, para a tua vida. Viene un corte de la crianza del niño. E Deus fez um corte das Y crianças. Dios restaura el ministerio de gobierno otra E vez. Deus restaura o ministério de governo outra vez. Hombres de autoridad, Homens de autoridade. hombres de gobierno, Homens de governo. has juzgado con rectitud, dice el Señor. Você tem julgado com retidão, diz o Senhor. Y esta honra se desata sobre ti. E essa honra se desata sobre a tua vida. Levanta tus manos, Levanta tuas mãos. levanta tus manos, Levanta tuas mãos. porque serás enviado como saeta, Porque serás enviado como uma funda, como uma Sim. seta, como uma flecha. sí, Você será enviado como uma flecha. será enviado como una flecha Você será enviado como uma flecha a los cuatro cantos de Brasil aos quatro cantos do Brasil para tomar esta palabra para tomar essa y palavra hacerla saber en todo Brasil. e deixar ela conhecida em todo o Brasil. Usted va a trabajar sobre esta palabra. Você vai trabalhar sobre essa palavra. Esta mañana es una mañana profética Essa de manhã é destino. uma manhã profética de destino.